Era uma tarde muito chuvosa. Meus pais tinham viajado para comemorar o aniversário de casamento deles. Eu tinha apenas 8 anos naquela época e eu e Mateu, meu irmão gêmeo, tínhamos ficado com a minha avó. Mas naquela tarde iríamos com alguns amigos ao famoso parque que tinha chegado na nossa cidade. O Parque do Terror. No entanto, como disse antes, era uma tarde muito chuvosa. As nuvens eram grandes e assustadoras, sem falar dos relâmpagos que a toda hora iluminavam o céu cinzento. E eu e Mateu estávamos muito chateados, pois se continuasse a chover, com certeza não teríamos como sair e ir até o Parque do Terror. Então, já arrumados e prontos para sair, ficamos na frente da janela, rezando para que a chuva passasse. Mas parecia que quanto mais os minutos passavam, mais intensa a tempestade se fazia. Não fiquem tristes, crianças. Sentem aqui no sofá. Eu vou contar uma história para vocês, disse minha avó. História? Que história, vovó? Perguntou Mateu. Uma história de quando eu tinha a idade de vocês. Eu nunca contei para ninguém, mas agora sinto que chegou a hora. Então, mesmo chateados por conta da chuva, nos aproximamos do sofá e nos sentamos. Era uma tarde gélida, muito parecida com hoje. Mas eu não era sortuda como vocês. Eu morava numa pequena barraca. Verdade, vó? A senhora nunca contou isso, falou Mateu. Pois bem, se segurem e prestem bem atenção no que eu vou contar agora. Mas, se vocês ficarem com medo, podem me dizer que eu paro. E assim, segurou nossas mãos e começou a contar. Na minha época, quando tinha a idade de vocês, os meus pais trabalhavam muito mesmo. E muitas vezes chegavam em casa bem tarde. Eu era a filha mais velha e precisava tomar conta dos meus irmãos. A gente se divertia muito junto. Sempre fazíamos uma bela bagunça e logo antes dos nossos pais chegarem, arrumávamos tudo para eles não perceberem. Mas em uma certa tarde, um amigo de um dos meus irmãos emprestou a ele um livro de terror. Eu logo me empolguei em ler. Então, entramos no quarto e com a luz apagada, lemos aquele livro. Ele contava a história de uma menina amaldiçoada. E no final do livro, dizia que todos que o liam sempre seriam assombrados pela menina fantasma. Eu e meus irmãos rimos muito, dizendo que era tudo bobagem. Naquela noite, escondidos dos meus pais, ficamos acordados até tarde, esperando a visita da menina fantasma. E debochamos muito quando, ao amanhecer, ela não tinha vindo. Fomos para a escola e quando voltamos, meus irmãos estavam com febre muito alta. Então, minha mãe decidiu que no dia seguinte os levaria à casa de um dos meus tios para que tomassem os remédios na hora certa. Eu implorei para ir junto, mas minha mãe negou, dizendo que meus irmãos dariam trabalho demais para os meus tios e que eu poderia muito bem ficar em casa sozinha. Preciso dizer que eu nunca tinha ficado em casa sozinha. E naquela tarde, pela primeira vez, eu estava com um pouco de medo. A chuva estava tão forte, fora o vento, que a toda hora parecia querer derrubar aquelas paredes frágeis. Naquela época não tinha TV e nem celular para me distrair. Então, fiquei num cantinho do quarto, com as costas na parede, rezando para que a chuva parasse logo de cair. Mas quanto mais as horas passavam, mais forte ela ficava. Até que um relâmpago caiu bem próximo, fazendo assim com que a luz se apagasse. O som do trovão foi tão forte que até hoje, só em lembrar, eu sinto os meus ouvidos tremerem. Eu fiquei com tanto medo de ficar no escuro que corri até a cozinha à procura de uma vela. Mas assim que a liguei, vi uma menina toda vestida de branco bem na minha frente. Eu nem acreditei no que eu estava vendo. Era a menina amaldiçoada do livro. Ela ficou parada, sorrindo para mim, enquanto eu gritei apavorada e corri até meu quarto para me esconder debaixo do cobertor. Eu estava com tanto medo e arrependida de ter lido aquele maldito livro. Permaneci lá na cama, tremendo por dentro. Até que depois de alguns minutos, pude escutar os passos leves daquela garotinha se aproximando de mim. E enquanto caminhava, ela cantarolava uma música bem assustadora. Eu permaneci lá debaixo do cobertor,
e depois de alguns minutos, pude senti-la se aproximar e então tocou o meu braço através do cobertor. Logo depois, o puxou com toda a força, e assim que ela fez isso, um relâmpago iluminou todo o quarto, e então eu pude vê-la novamente. A sua expressão era tão aterrorizante que até hoje eu a vejo nos meus pesadelos. O seu olhar era de dar arrepios. Eu gritei desesperada. Então, levantei da cama e corri em pânico até a sala. Abri a porta de casa, decidida a sair dali. Mas dei graças a Deus quando vi os meus pais chegarem com os meus irmãos. Ainda levei bronca da minha mãe, que me perguntou para onde eu estava indo. Eu, obviamente, não contei nada sobre o ocorrido, então me limitei a ficar em silêncio. Naquela mesma noite, contei para os meus irmãos o que tinha acontecido e disse que jamais a gente leria aquele livro de novo. Eles, a princípio, ficaram incrédulos, mas logo entenderam pela minha voz trêmula que eu estava falando a verdade. Naquela mesma noite, demos um jeito de queimar aquele livro. Minha avó, e a senhora nunca mais viu aquela menina? Perguntou Mateu. Eu a vejo todas as noites nos meus sonhos. Eu sinto que ela está com sede de mim. Graças a Deus ter queimado aquele livro fez com que ela não tivesse mais nenhuma força em cima de mim. Então, meus queridos netinhos, pensem 2 vezes antes de ler uma história de terror ou visitar algum parque assombrado, pois nunca sabemos o quanto tem de verdadeiro nessas histórias. A gente pode cair em alguma maldição sem nem se dar conta. Eu e Mateu nos olhamos assustados. Vocês querem mais chocolate quente? Perguntou minha vovó. Sim, eu quero, vovó, respondeu Mateu. Então, assim que ela levantou, eu vi, junto a ela, aquela menina, vestida de branco. Eu vi aquele olhar arrepiante que minha avó tinha acabado de descrever. A menina me olhou fixamente, levou o dedo até os lábios, fazendo sinal de silêncio, e me deu um sorriso macabro. Em seguida, desapareceu. Eu fiquei em choque e assustada. Olhei para Mateu. Mano, você viu? Perguntei. Viu o quê? Ele perguntou sem entender. Naquele momento, um arrepio percorreu a minha espinha dorsal. Logo depois, olhei novamente para a minha avó. E, graças a Deus, aquela menina tenebrosa não estava mais ali. Desde então, nunca nem sequer cheguei a pensar em ir a um parque de diversão de terror ou ler algum livro de assombração. Estava nas férias escolares. Faltava 1 ano para finalmente terminar o 2º grau. Eu e as minhas amigas estávamos organizando uma viagem para quando nos formássemos, para comemorarmos juntas. Os meus pais, que sempre foram muito severos, disseram que iriam deixar que eu viajasse junto a elas, mas disseram também que eu precisava me responsabilizar com todos os gastos necessários. Por isso, naquele verão, trabalhei todos os dias como babá. Os meus pais estavam muito orgulhosos de mim, pois nunca tinha compromisso com nada, mas estava tão focada em juntar dinheiro para viajar que quase nem descansava. Eu estava muito feliz, pois já tinha juntado uma bela grana. Mas como logo as aulas voltariam e eu praticamente não tinha curtido nenhum dia de férias, tinha decidido dar uma descansada, pelo menos na última semana que tinha livre. Liguei para as minhas amigas e juntas decidimos que no dia seguinte iríamos para a praia. Mas naquela mesma noite recebi uma ligação de uma senhora, que dizia se chamar Ariana. Ela disse que pegou o meu número num site de emprego e que precisava urgentemente de alguém que ficasse com a sua filhinha no dia seguinte. Eu não pensei 2 vezes em aceitar. Mas ela especificou que precisaria dormir no local, pois ela viajaria e só voltaria na tarde seguinte. Me ofereceu uma boa quantia para isso. E claro, eu não pensei 2 vezes e aceitei a proposta. Dispensei a praia com as amigas e de manhã bem cedo já estava no ônibus, me dirigindo até o endereço. Ariana falou que precisaria pegar um táxi assim que chegasse no fim de linha, pois a sua casa ficava bem afastada do resto do centro urbano e que ela pagaria a corrida quando eu chegasse no local. Assim que cheguei,
me deparei com uma casa isolada, e ao redor dela havia várias árvores. O portão era bem alto. Ali parecia uma fortaleza de tanto muro que tinha. Eu estava simplesmente boquiaberta, e fiquei ainda mais quando, minutos depois, cheguei na porta da mansão. Dona Ariana me mostrou o jardim, que parecia mais um parque de tão grande que era. Ao entrar na mansão, eu conheci a pequena Ariel, que timidamente me deu um sorriso e se apresentou. Às pressas, Dona Ariana disse que eu poderia me sentir como se estivesse na minha própria casa e que tinha deixado um dinheiro na gaveta da cozinha, caso a gente ficasse com vontade de pedir algo para comer. Antes de sair, Dona Ariana falou que se eu e Ariel nos dessemos bem, ela iria me contratar para ser a babá dela. Logo depois, beijou a filha, entrou na sua Mercedes e foi embora. Fiquei alguns minutos parada, ainda encantada com aquele lugar tão perfeito. Mas logo, Ariel me pediu para brincar com ela e, sorrindo, me levou até a área que ficava no fundo da casa. Ali, fiquei mais encantada ainda, pois vi uma piscina enorme. Os meus olhos praticamente brilhavam. Aquele era o emprego dos meus sonhos. A pequena Ariel me pediu para tomar banho de piscina com ela, mas eu respondi que não tinha biquíni. Então ela falou que a mãe dela sempre comprava biquínis para as babás que trabalhavam ali, e que tinha muitos ainda novos no quarto dos hóspedes. E assim dizendo, me levou até lá. Fiquei incrédula assim que vi a quantidade de biquínis novos que havia. Aquela coleção era de dar inveja a uma loja. Logo peguei um que desse em mim, e então corremos até a piscina. Ficamos lá a manhã toda, e só saímos para almoçar. Peguei a comida que já estava pronta e esquentei no micro-ondas. E assim que terminamos de almoçar, assistimos um pouco de TV. Enquanto estávamos assistindo, percebi que ela estava muito inquieta. A toda hora, olhava para trás do sofá e pude escutá-la falando sozinha. Perguntei para ela se estava tudo bem. Então ela abaixou a cabeça e disse que sim. Logo depois, falou que ela precisava ir para o seu quarto. Então se levantou e rapidamente subiu as escadas. Eu não entendi o porquê dela, de repente, agir daquela forma. Mas respeitei o seu momento de me deixe ficar sozinha. E continuei ali no sofá, assistindo. Ela ficou a tarde toda trancada no seu quarto. Então, perto das 8 da noite, decidi ir lá para perguntar se ela estava com vontade de jantar. Mas percebi que o quarto estava trancado. Então bati na porta. E cerca de 2 minutos depois, ela saiu, dizendo que não estava com fome. Ali eu percebi que tinha algo errado. Ela estava muito séria. E ainda bateu a porta praticamente na minha cara. Como eu estava ali para cuidar dela, me senti na obrigação de perguntar o que estava acontecendo. Mas ela disse grosseiramente que eu precisava simplesmente deixá-la em paz. Preciso admitir que eu fiquei um pouco magoada, pois não esperava ser tratada daquela maneira. Então, assim que ela bateu a porta na minha cara, eu dei as costas e desci para a cozinha, pois estava com fome. Comi um sanduíche e fiquei lá no sofá assistindo TV. Por volta das 11, escutei uns barulhos bem fortes vindo do quarto dela. Então, preocupada, corri até lá e perguntei se estava tudo bem. Mas Ariel não respondia. Então, me desesperei, pois continuei a escutar os barulhos. Naquele momento, gritei que se ela não fosse abrir a porta, eu iria ligar para a mãe dela. Então, depois de uns minutos de espera, resolvi pegar o celular e ligar para a senhora Ariana, informando os estranhos comportamentos da filha. Mas no momento em que peguei o celular, algo bateu fortemente na minha mão, fazendo assim com que o celular caísse e rolasse escada abaixo. Corri rapidamente para pegá-lo e fiquei arrasada assim que vi que estava totalmente destruído. Enquanto estava ainda agachada, olhando o que restava do meu celular, escutei Ariel gritar desesperada. Levantei rapidamente e novamente bati na porta dela. Então, aos prantos, ela disse que estava em perigo e que a porta estava emperrada. Apavorada, tentei arrombar a porta, mas era muito resistente, e o meu corpo magricelo, com certeza, não seria capaz de derrubá-la. Fiquei perdida por alguns momentos,
sem saber o que fazer. Os gritos desesperados de Ariel tinham me deixado num estado de pânico. Eu perguntava para ela o que estava acontecendo, mas em vão, pois a garota não respondia, apenas se limitava a gritar. Logo entendi que a solução melhor seria ligar para a polícia. Corri naquele corredor imenso à procura do telefone residencial. Desci as escadas, mas enquanto descia, todas as luzes da casa desligaram e eu tropecei em algo que estava fora do lugar. Na queda, machuquei a minha perna, mas mesmo com muita dor, levantei à procura do interruptor. Assim que o achei, tentei ligar a luz da sala, mas sem sucesso, pois a luz continuava desligada. Ignorei isso e continuei procurando o telefone. Na sala, havia uma enorme janela de vidro e, graças a ela, estava conseguindo enxergar um pouco, pois a luz da lua estava deixando o ambiente um pouco mais claro. Logo, percebi que o telefone estava em cima do móvel. Então, corri para pegá-lo e, esperançosa, disquei o número da polícia, mas gelei inteira ao perceber que o telefone estava mudo. Naquele momento, senti algo me empurrar com violência e por pouco não bati a cabeça na quina da mesa. Olhei ao redor e não estava conseguindo enxergar ninguém. Aquilo era surreal. Então, olhei para a porta de casa, que estava se abrindo lentamente. Com certeza, eu poderia ter saído às pressas dali, mas eu não podia deixar a garota ali sozinha. Eu nunca iria me perdoar. Eu precisava ajudá-la. Então, me levantei, fui até a cozinha, abri as gavetas das ferramentas e peguei um martelo. Então, corri em direção do quarto da garota. Enquanto corria, eu sentia umas forças malignas tentando me segurar. Também escutava gritos e ao mesmo tempo uns sussurros, mas não conseguia entender o que queriam dizer. Só sei que, com certeza, não eram almas boas. Assim que cheguei na porta do quarto de Ariel, comecei a bater com toda a força na fechadura, até quebrá-la. Foi então que consegui entrar, e lá estava ela no chão, sem nem sequer fazer um pequeno movimento que me deixasse entender que estava viva. Em pânico, a sacudi. Então, percebendo que continuava desfalecida, escutei o seu pulso e respirei aliviada em perceber que ela estava viva. Então, a carreguei para podermos sair daquela casa, mas assim que saímos do quarto me deparei com uma menina muito assustadora. Ela tinha um olhar frio e arrepiante e gritou que eu precisava deixar Ariel ali. Eu simplesmente fechei os olhos, repetindo para mim mesma que era tudo coisa da minha cabeça e que eu precisava sair o mais rápido possível daquela casa. Mas assim que passei por ela, eu senti algo penetrar o meu corpo inteiro. Aquela, com certeza, foi uma das piores sensações da minha vida. Ali percebi que aquela menina era muito maligna. Então, enquanto rezava, desci as escadas, mas assim que cheguei na porta de casa, ela se fechou violentamente na minha cara. Eu tentei abri-la, mas em vão, pois estava emperrada. Eu podia escutar as risadas daquela menina malvada, e junto a ela também escutava sussurros de outros espíritos malignos. Ali percebi que não tinha saída, e temi pela minha vida. Nesse momento, lembrei que a janela da sala era toda em vidro. Então, coloquei Ariel no chão, peguei uma cadeira e a arremessei na janela, que logo quebrou. Logo depois, peguei as chaves do carro que estavam na garagem, carreguei Ariel e entramos no carro. Dei partida e dirigi correndo até um hospital. E, graças a Deus, ela tinha simplesmente desmaiado. Dali mesmo, liguei para a senhora Ariana, avisando dos acontecimentos. Ela ficou desesperada e de manhã cedo pegou um avião para voltar. Naquela madrugada, Ariel me confessou que já fazia alguns meses que era atormentada pelo espírito daquela menina, mas nunca teve coragem de falar disso com ninguém. A mãe dela contratou uma equipe de profissionais especializados em atividades paranormais e logo descobriram que a casa tinha sido construída em cima de um cemitério indígena. Dona Ariana resolveu comprar outra mansão tão linda quanto aquela, pois para ela dinheiro nunca foi um problema. Ela se sentiu culpada por não ter notado que a menina estava sendo perseguida por uma alma tão ruim e, com isso, se deu conta de que estava trabalhando demais e resolveu
dar um tempo pelo menos das viagens de trabalho. Desde então, sempre que ela precisa viajar para alguma reunião, me chama para cuidar de Ariel. Para quem estiver curioso sobre a viagem, sim, naquele ano eu consegui viajar com as minhas amigas, pois Dona Ariana ficou tão grata por eu ter salvo a filha dela que disse que ela mesma se responsabilizaria para comprar minha passagem e estadia. A partir daí, mesmo que não precise de babá, Dona Ariana me convida para ficar com elas e juntas nos divertimos muito. Olá a todos do canal. A história que irei contar hoje é baseada na vida de uma mãe que, como a maioria, faria qualquer coisa no mundo para proteger os seus. Eu estou pagando um preço alto por ter ido tão longe para conseguir meu objetivo final. Mas creio que muitos de vocês fariam o mesmo se estivessem tomados por um desejo de vingança. Meu nome é Vanessa, sou de Salvador, mas há 2 meses estou morando aqui em Minas Gerais, onde tento recomeçar a minha vida. Mas acreditem, está sendo muito difícil. Venho de uma família humilde onde cresci com mais 3 irmãos homens. Eu era a mais velha. Meu pai nos abandonou logo depois que Fabrício, o caçula, nasceu. Nessa época, eu tinha 12 anos. Minha vida não era das boas, mas depois desse episódio, virou um verdadeiro inferno. Foi nesse período que vi minha infância voar pelos ares e passei a ter responsabilidades de mulher, já que minha mãe teve que começar a trabalhar para cuidar do nosso sustento. Então a responsabilidade dos meus irmãos mais novos despencou nas minhas costas. Minha vida perdeu a graça, pois eu sentia vontade de brincar como uma criança normal. Além disso, eu também sofria muito com a falta que eu sentia do meu pai, pois éramos muito unidos. Mas ele perdeu a cabeça por outra mulher e foi viver com ela. Me vi obrigada a abandonar os estudos para cuidar de Fabrício, que ainda tinha 10 meses de idade. Eu estou me queixando da vida que levava, mas saibam que eu os amava bastante, principalmente Fabrício, que praticamente se tornou meu filho. As coisas vieram a melhorar um pouco quando conseguimos colocá-lo em uma creche em tempo integral. Nessa época, eu já tinha 14 anos. Retomei meus estudos e minha vida começou a entrar nos eixos. Como eu tinha experiência em cuidar de crianças, Andréia, a vizinha, me pediu para ser babá de sua filha todas as tardes, para ganhar meio salário mínimo. Eu topei de primeira. Pelo menos além de ajudar em casa, eu teria minhas coisinhas. Eu era bem bonitinha, porém devido à situação financeira em que me encontrava, só andava desarrumada. Com esse novo emprego, passei a cuidar de mim. Claro que eu ajudava em casa, mas dava para guardar um dinheirinho para comprar minhas roupinhas da moda. Quando completei 17 anos, passei para o 1º ano. Infelizmente, na escola que eu estudava, que era bem pertinho da minha casa, o ensino só ia até a 8ª série. Me matriculei numa escola que ficava num bairro vizinho, no turno da noite. A escola ficava a uns 40 minutos de caminhada da minha casa. Eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, então, de segunda a sexta, eu tinha que enfrentar toda aquela pedalada. A ida não era tão ruim, o ruim mesmo era a volta, pois a rua ficava deserta. Nessa nova escola, a galera era bem diferente, mais madura. A maioria das pessoas da minha turma era bem mais velha que eu. Meu primeiro dia de aula foi um horror. Uma turma de baderneiros do 3º ano interrompeu a aula para brigar com um dos alunos da minha sala. Foi terrível, pois eles não tinham respeito nenhum pelo professor. Por falar nele, vale mencionar que nunca vi um homem tão lindo. Parecia um artista de cinema, era a verdadeira perfeição. Cada pedacinho dele era perfeito. Nesse dia, as coisas só acalmaram com a presença do diretor. Esse aí todos respeitavam. Por conta dessa briga, o diretor nos dispensou logo depois. Na caminhada de volta para casa, um carro se aproximou lentamente de mim. Fiquei apavorada e invadi uma farmácia. Após alguns instantes, Lucas, o professor de matemática, entrou na farmácia, se aproximou e me pediu desculpas pelo susto. Ele falou que não pretendia me assustar,
Queria apenas me oferecer uma carona até em casa, alegando que o caminho que eu deveria seguir era bem deserto. Ele sorriu e eu me apaixonei naquele instante. Ele realmente era o homem mais bonito que eu tinha visto até então, além de muito cheiroso. O sorriso dele era irresistível e encantador. Ele foi tão simpático que não hesitei em aceitar sua carona. Ele levou apenas 5 minutos para me deixar na porta de casa. Antes de descer do carro, ele disse que se eu quisesse, ele me daria carona 3 vezes por semana, que eram os dias que ele dava aula naquela escola, porém me pegaria um pouco mais afastado da porta da escola, por conta das más línguas. Não vi motivos para negar, pois ele aparentava ser um homem muito educado e respeitoso. Além do mais, me pouparia 40 minutos de caminhada. À medida que as semanas iam passando, um sentimento diferente por ele ia crescendo. Eu sentia uma euforia enorme cada vez que entrava naquele carro. Eu realmente estava me apaixonando por ele. Pena que o trajeto era tão curto. Eu puxava assunto para poder vê-lo sorrindo, porque era quando ele ainda ficava mais lindo. Eu sabia que eu não tinha a menor chance, mas estar ao seu lado já me satisfazia. Tudo parecia ir tão bem, até que ele sumiu durante um mês. Fiquei triste e com muita saudade, pois achei que ele não iria voltar mais. Eu sentia uma euforia enorme cada vez que entrava naquele carro. Eu realmente estava me apaixonando por ele. Pena que o trajeto era tão curto. Eu puxava assunto para poder vê-lo sorrindo, porque era quando ele ainda ficava mais lindo. Eu sabia que eu não tinha a menor chance. Estar ao seu lado já me satisfazia. Tudo parecia ir tão bem, até que ele sumiu durante um mês. Fiquei com muitas saudades e triste, pois achei que ele não iria voltar mais. Principalmente porque ninguém da escola nos dava satisfações sobre o seu sumiço. Simplesmente o substituíram. Após esse período, ele retomou as aulas. Nesse dia, fiquei contando os minutos para que a aula terminasse, para poder entrar no seu carro. Eu queria muito saber o motivo pelo qual ele se afastou. Assim que a aula terminou, esperei que ele saísse da escola, pois era assim que havíamos combinado para que não houvesse fuxicos e especulações. Muito ansiosa, fui para a esquina onde costumávamos nos encontrar, mas ele não estava lá. Aquele dia fui para casa muito triste. Era uma sexta-feira e só o veria novamente na terça. Aquela noite não consegui pregar os olhos, tentando me conscientizar de que aquela paixão que eu sentia por ele não passava de uma ilusão que eu mesma criei, já que ele nunca havia me olhado com outros olhos, nunca tinha me dado a mínima chance. Além do mais, pertencíamos a classes sociais diferentes. Ele não ensinava apenas ali, mas em outras escolas também. Então ganhava bem. Lucas nasceu em berço de ouro. Segundo ele mesmo me revelou, seus pais eram muito ricos, mas devido a uns desentendimentos na sua adolescência, ele abandonou os pais quando completou 18 anos. O que um homem desse iria enxergar numa pobretona como eu? Eu tinha que pôr os pés no chão. Na terça-feira, sequer olhei para ele durante a aula. No entanto, no final da aula, ele estava lá na esquina me esperando. Eu não podia mais alimentar aquele sentimento dentro de mim. Fui bem fria e recusei a carona. Ele não me disse nada e saiu cantando pneu. Ficamos assim, sem trocar palavras durante todo aquele semestre. Para minha surpresa, num certo domingo, por volta das 10 da manhã, ele tomou a liberdade de me fazer uma surpresa e apareceu na minha casa. Eu levei um baita susto e muito sem graça. O convidei para entrar, mas ele se recusou e pediu para que eu saísse com ele, para dar uma volta, pois estava precisando desabafar com alguém, pois sofreu um baque nos últimos tempos. Claro que eu não ia negar ajuda a alguém que eu adorava ver sorrir. Por mais que eu precisasse manter distância dele, eu precisava ajudá-lo, já que foi isso que o levou a me procurar. Fomos a um local muito lindo em Salvador, que morando ali desde que nasci, não tinha noção que existia. Sentamos em um barzinho que ficava praticamente à beira-mar. E com muita tristeza, ele me contou sobre a morte de seu querido filho de 3 anos.
Após chorar bastante, ele me disse que ele e a esposa tinham acabado de comprar uma casa com piscina. E exatamente uma semana depois, enquanto estavam na varanda de casa comemorando essa nova etapa, Rafael, seu filhinho, que até então estava dormindo, acordou e foi para a piscina sem que ninguém percebesse. Quando se deram conta, era tarde demais. Sua esposa ficou inconsolável e o culpava por isso, pois a iniciativa da comemoração partiu dele. Diante de todo esse sofrimento, eles se separaram. Eu ouvia tudo aquilo atentamente. Tentei ao máximo confortá-lo naquela noite. Não o via em nenhum momento como um homem atraente, e sim como alguém frágil com o coração despedaçado. Depois desse dia passamos a nos encontrar frequentemente, pois ele me via como sua melhor amiga. 3 meses depois, quando ele estava um pouco mais conformado com o acidente, fomos a um barzinho na orla. Pela primeira vez na vida, eu experimentei uns drinks. Bebemos bastante e no momento em que ele me deixou na porta de casa, nos beijamos. Foi maravilhoso e ficamos ali no carro uns 40 minutos no maior clima. Pela primeira vez na vida, eu beijei alguém. No dia seguinte, eu já estava arriada nos 4 pneus por ele. Nesse dia, fui para a escola bem animada. Percebi que durante a aula ele sequer me olhou. Achei que era por timidez. Assim que terminou a aula, esperei ele sair como sempre e corri para o local em que nos encontrávamos, mas nem sinal dele. Ele foi embora sem nem me dar tchau. Fiquei decepcionada. Nos dias que se seguiram, ele continuou me ignorando na sala de aula. Um monte de perguntas controlava a minha mente, principalmente perguntas que faziam eu me sentir inferior a ele, devido à minha condição social. Claro que as mulheres que passaram na vida dele eram lindas, cheiravam bem e se vestiam bem. Eu usava roupinhas de 20, 30 conto compradas na Barroquinha, que até hoje é uma rua cheia de roupas baratíssimas. Tentei seguir em frente e focar apenas nos meus estudos. Eu tinha o sonho de passar no vestibular da UFBA ou UNEB para poder fazer um concurso público. Eu estava me dedicando bastante aos estudos. Eu tinha certeza que eu iria passar, pois minhas notas sempre foram muito, mas muito boas. Eu nunca fiz o teste de QI, mas tenho certeza que o meu era bem alto. Desculpem ter dado mais essa escapadinha para falar um pouco de mim, mas eu precisava fazer isso, para que vocês pudessem conhecer um pouco de mim e o que me levou a ser uma mulher cruel. Infelizmente, ele apareceu num sábado na minha casa e eu, uma sem-vergonha apaixonada, cedi ao seu convite de passar a tarde na casa dele. Dessa vez, nem ele nem eu estávamos sob efeito da bebida. Aquela tarde vai ficar marcada para sempre em minha mente. Foi espetacular. Me senti completamente realizada naqueles braços másculos. Foi a minha primeira vez e também a última vez que ficamos. Nesse dia, eu dormi na casa dele. No dia seguinte, bem cedinho, pedi que ele me levasse para casa, pois minha mãe deveria estar bem preocupada comigo, já que eu nunca dormi fora de casa. Passei aquele domingo sonhando acordada, me sentindo realizada. Eu tinha certeza que ali começaria uma linda história de amor com aquele príncipe. Na terça-feira, durante a aula, fiquei contando os minutos para poder encontrá-lo. Assim que entrei no seu carro, ele me levou até a porta de casa e me contou que fez as pazes com a esposa. Ele me pediu 1000 desculpas e disse que a amava muito. Eu não lhe disse nada, pois ele estava apenas seguindo o seu coração e ele não estava errado, já que nunca me prometeu nada. Aquele sentimento dentro de mim, fui eu mesma quem alimentou. 2 meses depois disso, notei uma diferença no tamanho dos meus seios e como a diferença era bem visível, minha mãe disse que provavelmente eu estava grávida. Ao ouvir isso, eu senti um misto de emoções gritando dentro de mim. Em nenhum momento eu me entristeci ou pensei no pior. A felicidade era imensa. Eu vi luzes, meu mundo se iluminou e naquele momento eu senti que estava grávida de uma menina. Corri e fui na farmácia mais próxima e tive a confirmação da gravidez. Eu não tive coragem de contar a Lucas. Em dezembro, eu completei 4 meses de gravidez.
Então decidi que no ano seguinte eu não iria frequentar mais aquela escola, pois não queria que ele me visse. Eu tinha medo que ele tomasse minha filha de mim. Eu tinha certeza que não nos encontraríamos mais. Porém, um belo dia, quando eu estava com 7 meses de gravidez, me bati com ele e a esposa na praça de alimentação do shopping. Não tinha para onde correr. E pior, não tive como esconder aquele barrigão. Pois eu estava na fila da Bob's e Lucas e a esposa estavam bem atrás de mim. Disfarcei, fingi que não vi, mas ele tocou no meu ombro e disse: Vanessa, como você está? Você abandonou a escola? Eu não conseguia dizer uma palavra, mas então ele disse: Quero te apresentar Sueli, a minha esposa. Nesse momento, eu fui obrigada a me virar para apertar a mão dela. Foi aí que ele notou a minha gravidez. Pela minha expressão, ele soube naquele momento que, além de eu estar grávida, ele era o pai. Esse encontro realmente ficou marcado para a história. Para evitar questionamentos, fingi um enjoo e saí da fila. E como esperado, naquele mesmo dia ele apareceu na minha casa. Ele estava muito feliz. Seus olhos brilhavam sem que ele dissesse uma palavra. Ele me abraçou e disse que infelizmente não podíamos ficar juntos, pois ele amava outra. Mas deixou claro que estaria presente na vida do nosso filho para sempre. E assim ficou combinado. Pouco tempo depois nasceu Lorena. Claro que esse não é seu verdadeiro nome, mas eu preciso preservar a identidade da minha filha. Irei avançar alguns anos para o relato não ficar muito longo. Eu fiquei os 2 primeiros anos sem trabalhar, pois precisava aproveitar os primeiros anos da minha princesinha. A ajuda financeira que Lucas nos dava era mais que o bastante para ter uma vida estável. Mas eu não podia ficar à mercê disso. Eu tinha que me preparar para dar um futuro para minha filha. Decidi que havia chegado a hora de concluir meus estudos, então o 2º e o 3º ano eu fiz um supletivo. Desisti de entrar para a faculdade. Lorena era muito pequena ainda. Eu não iria conseguir conciliar trabalho, estudo e vida de mãe. Mesmo assim, não desisti de passar nos concursos. Logo nas primeiras tentativas, consegui passar em um concurso para agente comunitário de endemias na prefeitura de um município vizinho. Infelizmente, durante o processo da mudança de cidade e também por conta do treinamento que tive que fazer para trabalhar na prefeitura, Lorena teve que ficar esse tempo na casa de Lucas e Sueli. Eu sofri bastante com esse afastamento, mas ela não tanto. Ela adorava aquele pai. Lucas fazia todas as suas vontades. Minha filha não tinha nada de mim. Os olhos, cabelos, boca. Tudo era parecido com ele, até os dentinhos. Minha filha era uma criança linda. Não é porque sou uma mãe coruja, mas ela realmente era linda. Ela não era nada tímida. Ela era desinibida e comunicativa, e dessa forma conquistava a todos que a conheciam. Minha vida se estabilizou em 5 anos, pois foi nesse período que saímos do aluguel e fomos morar no nosso apartamento financiado. Assim que Lorena entrou na adolescência, ou seja, entre seus 13 e 14 anos, sua personalidade foi mudando. Ela foi perdendo aquela doçura e se tornou bem arrogante e rebelde. Por conta dos avós ricos, ela foi começando a achar que era melhor que todos do bairro. Eles a presenteavam com tudo do bom e do melhor. Isso a engrandecia e ela se achava poderosa. Além disso, ela queria sair e voltar a hora que desse na telha. Mas ela era minha filha. Eu jamais iria ter antipatia a ela por causa desse seu jeito irritante. Eu a amava demais. Mas em uma coisa, realmente, ela era a melhor. Ela era a melhor aluna da escola. Suas notas eram altíssimas, as melhores da sala. Mesmo a gente morando fora de Salvador, seus avós a matricularam em um colégio particular em um bairro nobre de Salvador. Eles diziam que fazer o ensino médio em um colégio daqueles era essencial para o futuro dela, e era isso que estava em jogo. Eu precisava proporcionar o melhor para minha filha. Era um esforço, mas sabíamos que valeria a pena. Então, quase todos os dias ela ia e voltava com um motorista particular. Quando ela começou a estudar inglês, ela dormia 2 dias na semana na casa dos avós. Mas quando ela passou para o 2º ano, foi quando a perdição começou. Ela se envolveu com o filho de um renomado empresário de Salvador
que foi estudar na mesma escola que ela. Seu nome é Danilo. Infelizmente não posso citar o sobrenome desse infeliz, desse destruidor de lares. Eu o odeio, pois foi por conta dele que a minha vida se transformou nesse inferno. Lorena ficou de cabeça virada por ele. Se ele fosse um rapaz de boa índole, eu não veria problemas nesse namoro. Mas ele era um mau caráter, um usuário de drogas, e infelizmente arrastou a minha filha para esse meio. Nós passamos a brigar dia e noite, porque ela não me ouvia e nem me obedecia mais. Eu fiz algo muito invasivo, mas foi necessário, pois eu estava desconfiada que Lorena estava envolvida com drogas. Eu vasculhei o diário dela, e para minha surpresa, estava todo escrito em inglês. Talvez ela tenha pensado que escrever em outro idioma seria mais difícil de eu entender, caso um dia eu me atrevesse a isso. E realmente foi difícil, mas eu estava obstinada a confirmar minha teoria. Não queria apenas ficar com suspeitas. Depois de muito esforço, eu consegui traduzir algumas partes e, para meu desgosto, li muita coisa que eu não gostaria que fosse verdade. Ela detalhou todos os tipos de drogas que usou, como se sentiu, o que fez depois, ou seja, o que ela foi obrigada a fazer depois com ele e o melhor amigo dele como prova de amor. De acordo com o que ela escreveu naquele diário, ter feito isso desencadeou nela uma imensa vontade de usar sempre mais e mais, pois só assim ela esquecia o trauma de ter sido usada daquela maneira por dois caras. Ali também ela escreveu que ele já havia batido nela algumas vezes, mas sempre o perdoava, pois sabia que ele a amava. O pior de tudo era que ela o amava mais que tudo, e não enxergava que ele a estava destruindo. Assim que ela passou para o 3º ano, trocamos ela de escola para ver se Lorena se afastava dele, mas não adiantou. Eu não podia prendê-la o tempo todo em casa. Ela até faltava aula para encontrá-lo. Teve uma vez que ela sumiu um dia inteiro e só voltou no dia seguinte. Esse foi um dos piores dias da minha vida, pois não tinha ideia de onde ela estava. Fui na polícia, hospitais, até no necrotério, fui na casa de Danilo, mas não permitiram que eu passasse da portaria. Não adiantava ligar para o celular dela, ela não atendia. Então, na manhã seguinte, ela apareceu como se nada tivesse acontecido. Discutimos bastante e ela até me mordeu. Enquanto eu a afastava, notei várias marcas pelo seu corpo. Minha filha estava cheia de hematomas nos braços e nas costas. Eu a sacudi perguntando quem havia feito aquilo nela. Mas ela não quis falar. Eu fiquei sem saber o que fazer. Algumas horas depois de conversar com o pai dela pelo telefone, combinamos de levá-la à delegacia, pois eu pretendia dar uma queixa de Danilo, pois provavelmente ele fez alguma coisa nela. A coloquei no carro e, ao chegarmos na porta da delegacia, Lucas já estava lá nos aguardando. Assim que ela desceu do carro, nos olhou seriamente e nos disse que, se dessemos queixa dele, ela iria tentar algo contra si mesma. Ela não falou brincando. Dava para ver a seriedade naquele olhar. Eu não podia perder minha filha, então a coloquei de volta no carro e voltamos para casa. Aquela noite eu nem dormi de tanto sofrimento. Me perguntava onde foi que eu errei. Eu só lhe dei amor, fiz todas as suas vontades. Por que ela me enxergava como uma inimiga? Por que ela amava tanto um cara que a espancava? Na manhã seguinte, Lorena foi ao meu quarto e aos prantos me pediu desculpas, mas também pediu para que eu entendesse que ela o amava e não pretendia deixá-lo. E se eu não aceitasse por bem, ela iria embora com ele, já que faltava pouco tempo para ela completar 18 anos. Conversamos bastante e ela me prometeu que não iria mais usar drogas. Por cerca de 2 meses, a paz reinou em nossa casa. Até que um certo dia, Lorena ligou para o meu trabalho e, com um tom de suspense, me disse que voltasse rápido para casa, porque tinha acontecido uma coisa muito séria. Voltei para casa desesperada, mas ao encontrá-la, ela estava com um belo sorriso no rosto. Então, ela me revelou que estava grávida de Danilo. Fiquei tonta na mesma hora. Por pouco não desmaiei. Naquele momento, tive a certeza que tinha perdido a minha filha para um monstro.
Eu não tinha o que fazer. Ela me abraçou feliz e disse que já tinha até pensado nos nomes para a criança. Se fosse menina, iria chamar de Maria Clara. E se fosse um garotinho, iria chamar de Pedro. Preferi me calar, pois nunca mais tinha visto Lorena tão feliz. Ela repetia a todo tempo que eu seria uma avó coruja. Ficamos ali sentadas no sofá a tarde inteira. Ela fez uma reserva em um restaurante e ligou para Danilo dizendo que tinha uma novidade para lhe contar. Depois disso, Lorena se vestiu como uma princesa. Na verdade, nunca tinha visto minha filhinha se transformar em uma mulher tão linda. Eu não podia dar as costas a ela naquele momento. Antes de sair de casa, ela me deu um abraço caloroso, agradeceu por ser uma mãe maravilhosa e até disse que me amava. Em seguida saiu pulando de alegria. Assim que ela deu as costas, liguei para Lucas para desabafar. Ele ficou horrorizado, mas assim como eu, estava de mãos atadas. Não podíamos fazer nada a respeito. Só restava lutar para que Lorena não fosse morar com Danilo. Aquela noite ela não voltou para casa, mas não me preocupei, pois tinha certeza que estava comemorando com ele. No entanto, no dia seguinte, ela também não voltou para casa. Passei o dia inteiro ligando para ela, mas só caía na caixa postal. Preocupada, pois já faziam 2 noites que Lorena não dava notícias, liguei para a casa dele. Já tinha passado das 11 da noite, mas eu não estava nem aí se fosse incomodar aquela família de riquinhos metidos à besta. A mãe dele atendeu e disse que Danilo estava no quarto dormindo. Porém, a garota que estava com ele era Cíntia, a sua namorada, e não havia nenhuma Lorena. Ao ouvir isso, senti o chão se abrir diante dos meus olhos, entrei em pânico e liguei para Lucas. Eu não sabia o que fazer e nem como agir. Se minha filha não estava com ele, onde ela estaria? Fomos para a delegacia prestar queixa do desaparecimento de Lorena. Contei tudo para eles, falei de Danilo, das drogas, da gravidez, dos hematomas, tudo. Eles precisavam saber que minha filha namorava um monstro. E foi ele quem deu sumiço nela. Os policiais foram buscá-lo na casa dele para que ele pudesse depor, mas logo foi liberado. Pois além de ser ainda menor de idade, ele tinha um álibi que era Cíntia. No momento em que vi ele sendo dispensado, parti com tudo para cima dele e ainda consegui socar o nariz dele. Eu estava enfurecida, mas ele apenas me deu um leve sorriso cínico e disse que eu era louca. Eu queria acabar com ele. Eu sabia que ele havia feito algo contra ela. Além do mais, pude ver marcas de arranhões no seu pescoço. Chorando, pedi que os policiais vissem aquilo, que ele estava marcado, ferido. Nesse momento, Cíntia se intrometeu na confusão e disse que aquelas marcas foram causadas por ela, após uma noite de amor. Aquela bandida interesseira também estava mentindo para protegê-lo. Os policiais me arrastaram para dentro de uma sala e tentaram me acalmar. Mas nada do que eles disseram sobre o depoimento de Danilo me acalmou. Eles pediram que voltássemos para casa e dessemos notícias caso ela retornasse. Mas eu não tinha forças para voltar para casa. Eu estava desesperada, em pânico, só gritava: "Cadê minha filha?" Antes de sair da delegacia, Cássio, um dos policiais, ficou sensibilizado com o meu desespero e disse que não iria sossegar enquanto não a encontrasse. Saí dali arrasada e fui para casa com Lucas e sua esposa, Sueli. Não irei detalhar o sofrimento de Lucas, mas ele estava inconsolável. Dizia o tempo todo que não iria suportar perder mais um filho. Já tinha amanhecido quando chegamos em casa. Eu até tinha uma ponta de esperança de que ela estivesse no quartinho dela dormindo, mas não estava. Por volta das 10 da manhã, recebi a ligação que nenhuma mãe gostaria de receber. Infelizmente, acharam o corpo dela em um córrego que ficava na BR. Ela tinha muitas marcas pelo corpo inteiro, principalmente no pescoço. Não vou detalhar essa parte porque é cheia de sofrimento. Após o funeral, fui até a delegacia para saber como estavam indo as investigações. O laudo ainda não estava pronto, mas me adiantaram que sua morte foi causada por estrangulamento. Apesar de ainda estar sob efeito de remédios, eu me lembrei da ligação feita por Lorena
para um restaurante minutos antes de sair de casa naquela maldita noite. Imediatamente contei para o policial Cássio. Nessa mesma semana, ele me confirmou que o restaurante lhes fornecera as gravações e realmente Danilo jantou lá com ela na noite em questão. À medida que aquelas primeiras semanas passavam, nada se resolvia. Ele estava rodeado pelos melhores advogados. E resumindo, ficou por isso mesmo. Danilo alegou que mentiu que não saiu com Lorena aquela noite por medo da namorada. Mas depois dali, cada um foi para o seu lado. Mesmo eu tendo o diário da minha filha como prova, não serviu de nada. Os meses foram passando e nenhum culpado foi encontrado. Durante esse meio tempo, eu estava sendo alimentada pelo ódio. Ódio de perder minha filha e meu neto. Ódio de saber que o culpado estava por aí solto, se divertindo com outras garotas. Pensei em muitas coisas para acabar com ele. Pensei em contratar alguém para cuidar de Danilo, mas aí podia dar alguma coisa errada e eu ser presa por isso. Pensamentos de vingança martelavam na minha mente o tempo inteiro. Eu tinha que me vingar de alguma forma. Não tinha nada que eu pudesse fazer contra ele. Foi então que me ocorreu uma ideia do nada e decidi pesquisar sobre rezas que amaldiçoam o inimigo. Eram uma espécie de corrente. Sei que não dá em nada, mas não custava tentar. Achei algumas coisas, porém nada confiáveis. Foi então que, em um desses sites, vi referências a um mundo que eu desconhecia. Um mundo de bruxaria e rituais satânicos. Não é que eu não sabia que isso existia, mas nunca me interessei até esse dia. Aquela noite passei em claro fazendo pesquisas. Quanto mais eu lia a respeito, mais eu me interessava e sabia que aquele era o caminho correto que eu deveria seguir. Encontrei uma relação de livros poderosos e comprei um total de 10. Entre eles estava o livro de São Cipriano com a capa preta e a chave menor de Salomão. De acordo com o que eu li, eu deveria tomar muito cuidado. Porque se os rituais contidos ali fossem feitos de uma forma errada, iria atrair coisas ruins para a vida da própria pessoa. Esperei ansiosamente que aqueles livros chegassem e dentro de um mês, eu estava com quase todos eles em mãos. Consegui que minhas férias saíssem no mês seguinte. Então, durante todo aquele mês, me dediquei a cumprir o passo a passo de cada ritual. Não fiz apenas um, fiz vários. Até sacrifícios eu fiz. Evoquei todos os tipos de demônios, espíritos infernais, das trevas. Fiz rituais tão macabros que me envergonho de detalhá-los. Eu até ofereci minha alma em troca de vingança. Foi aí que eu errei, pois eu trouxe para minha vida espíritos ruins. Eu estava tão cega por vingança que sequer pensei que poderia pagar caro por isso. Durante aquelas primeiras semanas, não vi resultado nenhum, não senti presença de nada. Fiz plantões na porta do prédio em que Danilo morava, para confirmar se meus feitiços tinham funcionado, e via ele saindo feliz e sorridente. Me odiei por ter me iludido em acreditar que aqueles rituais que fiz por conta própria dariam certo. Eu deveria ter procurado pessoas especialistas no assunto, os famosos feiticeiros e bruxos. Já que eles existem e são muito procurados, é porque devem ter contato direto com os demônios. Mas eu fui boba e gastei meu pouco dinheirinho com aqueles livros e com os rituais. E o dinheiro que restou provavelmente não daria para pagar os feiticeiros, já que li que esse tipo de feitiço é bem caro. Decidi que assim que tivesse condições financeiras suficientes, iria procurar o melhor. 1 ou 2 meses se passaram, e numa certa noite, enquanto eu dormia, eu ouvi uma voz me dizer: "Eu aceito, a partir de hoje a sua alma me pertence." Acordei em pânico, corri, acendi a luz, mas não tinha ninguém ali. Mas eu pude sentir um forte cheiro de enxofre. Eu não vou mentir, eu fiquei bem assustada. Eu podia sentir que tinha mais alguém ali no quarto comigo. A voz era bem nítida. Não parecia um sonho, além de que aquele fedor era bem real. Mas eu não quis ficar para ver. Eu corri do jeito que estava e me sentei no carro. Fiquei no lado de fora até o amanhecer. Os dias que se seguiram não houve mais nenhum episódio desse. Mas aconteceu algo impressionante. Creio que uns 10 a 12 dias depois,
Lucas me ligou e me contou que Danilo sofreu um acidente grave na estrada. O carro em que ele estava capotou 4 vezes e ele estava entre a vida e a morte. E se eu quisesse saber mais, era só ligar à TV, pois a notícia de que o filho do tal empresário sofreu um grave acidente estava passando nos jornais. Eu fiquei em choque com essa notícia. Será que eu tinha sido a responsável por isso? Será que o diabo tinha ouvido as minhas orações? Saber que ele estava naquele estado me trouxe uma sensação de vingança consumada, mas eu não consegui sorrir, pois essa tragédia não trouxe a minha filha de volta. 2 semanas se passaram e eu fiquei sondando seu prédio para me informar sobre o seu estado de saúde. Eu queria vê-lo sofrer. Puxei conversa com um senhor da banca de revistas e ele me disse que Danilo tinha sobrevivido e estava em recuperação no hospital, porém estava com graves sequelas. Ele não soube me dar muitos detalhes, e nem eu pude ser tão invasiva para não levantar suspeitas. Durante vários meses, fiquei dando plantões ali na porta do seu prédio. Eu precisava vê-lo. Mas eu nunca o encontrei ali. O nosso encontro só veio acontecer uns 5 anos depois do acidente dele. Eu já tinha perdido a esperança de encontrá-lo. 1 ano antes disso, eu estava enfrentando problemas com tonturas, desmaios e até alucinações. E precisei procurar um neurologista. E após uma série de exames, eu descobri o pior. Eu estava com um tumor no nervo craniano. Então, num certo dia, durante o meu tratamento, precisei ir ao hospital realizar uma tomografia para saber se o tumor tinha regredido. Enquanto aguardava a minha vez, vi um rapaz chegar apoiado no ombro do pai. Por um instante eu fiquei sensibilizada ao ver sua dificuldade motora e o esforço que o rapaz fazia para caminhar. Mas para minha grande surpresa, quando ele passou ao meu lado, eu percebi que era Danilo. Eu não podia deixar aquele momento passar em branco. Então falei: "Oi, Danilo, quanto tempo, né?" No momento em que ele se virou para me olhar, vi que um lado esquerdo do seu crânio tinha afundado. Não posso afirmar com convicção, mas acho que ele não enxergava com o lado afetado pelo acidente, pois o olho meio que nadava na órbita. Confesso que aquilo me deixou bem impressionada. Com muita dificuldade na fala, ele me perguntou de onde eu o conhecia. Ele não me reconheceu de primeira, mas seu pai sim. Eu me aproximei e disse que ele podia não se lembrar de mim, mas eu era a mãe de Lorena e estava na plateia esperando ansiosa por esse momento. O rapaz começou a passar mal, gritando para eu me afastar, e seu pai me deu um forte empurrão. Mesmo não sentindo vontade de sorrir, eu fingi uma gargalhada e fui embora. Ao chegar em casa, eu chorei muito. Chorei de saudade da minha criança, da minha Lorena. Danilo destruiu a minha vida ao tirar a vida de 2 inocentes, a de Lorena e a daquela criança que seria a filha daquele monstro. Ele está pagando por isso, e não me arrependo de ter procurado meios obscuros para destruí-lo. Me arrependo sim, da maneira que fiz, pois por conta da minha inexperiência eu acabei evocando demônios para minha vida. Eu deveria ter procurado um feiticeiro. Sei que o tumor que tenho é fruto disso. Durante um tempo, logo antes de descobrir o tumor, eu os ouvia com frequência. E também durante os primeiros meses de químio, eu também os ouvia. Mas eles pararam, graças a Deus. De acordo com os médicos, as vozes que eu ouvia eram alucinações, devido à compressão que o tumor fazia no meu cérebro. Pode até ser isso, porque não ouço mais nada. Infelizmente, ainda continuo com essa doença maldita. Mas os tratamentos vêm surtindo efeito e controlaram a evolução do tumor. Segundo meu neuro, meu tumor não é agressivo. E assim vou levando a vida. Infelizmente, a justiça dos homens foi incapaz de encontrar os culpados. Pois com certeza, Danilo não é o único envolvido na morte de Lorena. Quanto a isso, eu não tenho muito o que fazer. Eu até já me conformei. Estou satisfeita com a justiça que eu fiz, apesar dos pesares.